Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre agregação. A agregação no MySQL, ela se refere ao processo de agrupar e resumir dados em conjuntos maiores. Bem, isso ele é útil, quando queremos extrair informações estatísticas ou resumos de grandes conjuntos de dados. Essas funções, a função cont, a função max, a função min e a VG, que é a função de tirar a média, entendeu? Então, aqui ele conta, aqui você pega o máximo, aqui você pega o mínimo, aqui você pega a média e temos mais uma função, que é a de somar, que ele soma. Então, bora lá. Eu vou criar um banco de dados chamado agregação e nós vamos nos conectar a ele. Isso aqui nós já aprendemos. Qual é o comando para criar um banco de dados? Create database e você dá um nome a ele, ok? Então, create database e o nome, você cria o seu banco de dados. Para você usar o banco que você criou, use e o nome dele, agregação. Ok? Select database. Você vê qual é o banco que você está utilizando. O status. Aqui você tem todas as informações, como também o banco que você está utilizando. Eu criei aqui uma tabela chamada vendas, onde você tem o ID venda, que é uma chave primária que auto-incrementa. Ele é do tipo inteiro. Aqui tem o ID do produto, que é do tipo inteiro também. A quantidade, que é do tipo inteiro. O preço, que é um decimal com 10 casas e 2 casas decimal. E temos também a data da venda, que é do tipo date. Aqui passando bem rápido, porque tudo isso aqui eu já ensinei a vocês. Então, vamos lá criar. Para criar a tabela, create table. Para criar um banco de dados é database. E para criar uma tabela é create table, Então, crie uma tabela chamada vendas para mim. Então, bora lá. Para ver se realmente foi criado, qual é o comando? Show tables. Estamos aqui, temos a tabela vendas criada. Vamos inserir. Para inserir os dados, o insert, insert isso, vendas, o nome das colunas que nós queremos inserir e os valores. Então, insira dentro da tabela vendas, no ID produto, quantidade, preço, data e venda, os valores, e aqui estão os valores. Lembrando que essa sintaxe aqui é no MySQL, ok? Então, nós também já aprendemos sobre insert. Select from vendas. Essa projeção devo fazer somente para fins acadêmicos ou para estudo, lembra? No meu trabalho, eu vou colocar os nomes das colunas que eu desejo analisar. Então, aqui estão os dados que foram cadastrados na tabela. E agora, vamos lá. A função cont, ela é utilizada para contar o número de registro em uma tabela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai calcular o número total de vendas. Então, eu vou fazer aqui, projete para mim na tela, onde você vai contar. Então, conte o ID de venda. Você vai chamar isso de total. E essa informação aqui, essa coluna venda, ela se encontra na tabela chamada vendas. O que ele vai fazer na verdade? Bora lá. Eu falei que conte essa coluna, na verdade, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse é o resultado que ele vai nos trazer. Ele nos vai trazer uma coluna chamada total com o resultado 6.
Vamos lá? Total 6. Vamos lá. A função sum é usada para calcular a soma dos valores em uma coluna. Antes de eu explicar esse, eu vou fazer um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Eu quero a soma dessa coluna preço. Select, projete para mim na tela. Qual é a coluna que eu quero? Vamos começar assim. Eu quero a coluna preço. Tá. Select para mim na tela, coluna preço, onde eu vou chamar ele de total de preço. Total do preço. E essa coluna, ela vem de qual tabela? Vendas. Tá bom. O que eu quero fazer com isso, com a coluna preço? Somar. Então, é sum. É uma função. Select. Soma para mim a tabela preço e coloca e mostra uma coluna chamada total do preço. Pronto. Então, o total disso aqui é R$156. Então, deu para a gente entender, já deu para a gente ver que ele pega o quê? Ele sempre analisa a coluna. Essas funções de agregação, ele pega a coluna. Então, ele vai olhando de cima para baixo. Grava isso. Essas funções de agregações, elas trabalham com coluna, não com linha, com coluna. Tá bom, bora lá. Agora vamos aqui. Projete para mim na tela a soma da quantidade vezes o preço da tabela vendas, dando o nome de total de vendas. Vamos lá, gente. Eu tenho aqui o preço do produto 1. O produto 1, ele custa R$25. Vamos confirmar isso? O produto 1 tem aqui, o produto 1 aqui, o produto 1 aqui. 25, 25, 25. Então, o preço do produto é 25. Só que eu tive uma venda, para ver, o cliente do ID1, vamos supor que seja o Carlos ele veio na minha loja e ele comprou o produto 1, suponhamos que isso aqui seja um sapato, não sei, qualquer coisa aí. Vamos lá, Carlos ele veio e comprou, comprou o produto 1, que é um sapato, só que ele comprou uma quantidade de 5 sapatos, que custa R$25 cada um. Então, eu quero ver, na verdade, a soma total da quantidade vezes o preço. Porque, na verdade, o total da minha venda não é de R$156. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho a quantidade dos produtos e eu não tive uma quantidade somente. Eu tive uma variedade de quantidade de retirada de produto que foi comprado. Então, eu preciso fazer o quê? Uma quantidade vezes o preço para mim realmente para mim poder ter o total de vendas realizada. Vamos lá? Então, você entende que esse comando aqui, ele vai projetar para mim na tela o total de vendas, que é a soma da quantidade vezes os preços, ok? Você tem que ser capaz de ver isso, gente, porque senão então você não está aprendendo. Então, você tem que conseguir ler isso aqui. Isso aqui é o quê? Projete para mim na tela
a soma de quê? Da quantidade vezes o preço. Então, ele vai fazer isso para todo mundo aqui e vai trazer para mim o total disso. Eu estou dando um nome para a realização disso aqui, de total de vendas. Eu estou dizendo que isso aqui, a quantidade e o preço, ele vai encontrar essas informações na tabela vendas. Você tem que ser capaz de ler para você entender o que você está fazendo. Ok? Então, eu sei que o total das vendas que eu tive foi de R$ 408,50. Bora lá, vamos continuar. A função AVG, ele calcula a média dos valores em uma coluna. Vamos lá. De novo aqui. Eu quero a coluna preço. Eu quero tirar a média disso aqui. Como é que funciona a média, gente? Como é que tira uma média de algo? Calculo. Ok? Eu vou calcular o preço. Bora, vamos calcular o preço. Vamos lá. 25 mais 15,50 mais 25 mais 50 mais 15,50 mais 25. Ok? Vamos lá, o total da coluna preço é R$ 156. R$ 156, deu certinho. Como é que eu tiro a média? Somo tudo e divido pela quantidade de linha. Quantas linhas eu tenho? Tenho aqui já 6, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. Divido por 6. O total vai ser 26. Então, a média da coluna preço é de R$ 26. Então, a média do preço da minha tabela vendas é de R$ 26. Então, a média do preço dos produtos na minha tabela, lá na minha lojinha é de R$ 26. Então, essa é a média. A média de vendas, né, do preço é de 26. Então, R$ 26. Bora lá? Vou tirar esse negócio aqui primeiro, porque senão vocês não vão entender, porque eu ainda não expliquei isso aqui. Projete para mim na tela a coluna preço da tabela vendas, realizando a média dos preços. E chame e eu quero que o nome da coluna seja média. Então, ele vai realizar o quê? Aquela continha que eu fiz. Tem que dar 26 aqui, certo? Vamos ver se tá certo. 26. Poxa, mas veio um monte de zero. Como é que... Eu queria somente que aparecesse aqui somente 2 casas decimal. Vamos lá. A função truquete, ela recebe 2 parâmetros. Ela recebe... O primeiro parâmetro, ela recebe o valor aonde você quer... onde você vai dizer para ela com quantas casas decimais ela vai ter, entendeu? Então, quem é que tem o valor que eu quero? A função AVG com a coluna preço, certo? Então, aqui ele vai ter a média. Vírgula. Segundo parâmetro é quantas casas decimais eu quero. Eu quero que ela tenha 2 casas decimais. Não foi isso que eu disse? Se eu quiser que tenha 3, eu coloco o número 3. Se eu quiser que tenha 4, coloco 4. Mas eu quero 2 casas decimais. Então, 2. Então, select a função truquete, passando aqui o valor no primeiro parâmetro e no segundo a quantidade de casas decimais que eu quero. Então, vamos lá. Vai vir agora o quê? A coluna média, com o valor 26, somente com 2 casas decimais. Esses restantes de zero aqui vai sumir, ok? Prontinho.
Então, tem casas decimais, tá tendo muita casa decimais. Então, eu tenho lá alguma coisa que eu estou fazendo cálculo. E ele tá vindo os números aqui. Sei lá. 150. Vamos pôr um número assim. Poxa, eu quero que ele venha somente com 2 casas decimais. Uso o truquete. Lembrando que como aqui, gente, é 9, quando eu usar o truquete aqui, ele vai aproximar para 6, ok? Isso aí é matemática, né, gente? Então, se eu tenho, por exemplo, algo aqui, ó, vamos pôr lá. Quero 2 casas decimais. Ele vai realizar a casa depois. Ele é próximo do 7, ele está mais próximo para o 7 ou para ficar no 6? Por exemplo, se aqui fosse... Ó, aqui, se eu fosse mudar para 2 casas decimais, aqui iria se transformar no 7, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o 6. Agora, suponhamos que aqui seja um 3. Aqui não está perto do 7. Falta muito, na verdade. Então, aqui continuaria 6, ok? Então, tudo vai depender. Mas aí é matemática, né? Vocês têm que estudar matemática, né? Não. Você não tem que ser, vamos dizer, para estudar programação, você tem que ser um expert em matemática? Não. Porque eu não entrei na faculdade sendo um expert em matemática e nem saí da faculdade expert em matemática. Mas tem cálculo, gente, não tem como. Então você tem que saber como é que funciona às vezes algumas coisas, né? Principalmente se você vai trabalhar como cientista de dados, você vai ter estatística. Então você tem que entender um pouquinho de estatística, um pouquinho de matemática, né? Você não precisa ser expert, né? Lógico, quanto mais você vai estudando, mais você vai ficando bom naquilo. Só que são coisas, por exemplo, quando eu ensinei sobre na aula passada, né? As operações matemáticas, né? Que é onde o parênteses, ele tem prioridade máxima, isso você tem que saber, porque você está programando. Então, se você está programando algo, você tem que saber quem tem a prioridade máxima na regra, nas operações matemáticas, entendeu? Para você saber como isso vai resultar no final. Porque o sistema, ele sabe, entendeu? Então, você tem que saber como as coisas vão acontecer. Né? A mesma coisa é aqui, quando eu falei que quando eu falasse para ele, olha, eu só quero o truquete, recebe esse valor, passa aqui, ó, vamos lá, mostrar como é que funciona. As aulas ficam grande, mas eu explico tudo, né? E eu prefiro, gente, que fique grande e você saia daqui sabendo que isso aqui está acontecendo do que você não saber. Então, lá, truquete, ele recebe o valor, então ele está recebendo aqui o valor, e eu quero que ele tenha somente 2 casas decimais. Então, ele vai pegar lá, 150, ponto. 2 casas decimais. Ele vai olhar aqui esse númerozinho aqui. É 9. É 9, é 6, é 7, 5, enfim. Opa, tem que arredondar. Ele sabe que é assim que a regra funciona. Então, vai para 86. Não vai ficar 85, vai ficar 86. É esse númerozinho aqui. Então, mantenha. Então, ele está mais perto do 5 mesmo. Então, tá vendo? Então, você tem que saber.
querendo ou não, a gente tem que saber um pouco de matemática, né? Não precisa ser, como eu falei, você não tem que ser o cara da matemática que sabe tudo. Não. Né? Vai sofrer um pouco ali no cálculo 1, vai, mas quem não sofre? Gente, é a matéria que mais reprova na faculdade, né? Eu fiz né, faculdade e na minha turma, de uma turma de 60 alunos, passou 5. 5 alunos passou em cálculo 1. Então, é a matéria que mais reprova. É a matéria que os alunos ficam fugindo, porque já que ele não é obrigatório para as outras disciplinas, os alunos começam a fugir dele, deixando ele mais lá para frente, né? Para pegar quando tá mais. Quando não tem muitas matérias, né? Quando já está mais aliviado na faculdade, para tentar focar realmente nele, porque isso já é da população, né? Infelizmente, nós temos, né, dificuldades em aprender, né? E infelizmente temos poucas pessoas, né, que realmente conseguem compreender os números, né? Conseguem entender, né? Embora, né, realmente, né, gente, querendo ou não, tudo que está aqui por trás, que está funcionando aqui, são 0 e 1, ok? São números, né? Então, temos lá a linguagem lá de baixo nível, onde ela funciona em zeros e uns. Aonde que isso pode ser um A, que isso aqui pode ser um B, né? Então, a pessoa, né? Talvez você não consiga ir para esse, trabalhar lá no baixo nível, porque você talvez não tenha uma boa matemática ali arraizada dentro de você, mas não nada que impeça de você programar, ok? Mas o básico ali, os conceitos, você vai ter que ir aprendendo, ok? Então, por isso eu explico para que você entenda, né? E eu espero que você entenda. Né? E se você não entender, tenta ir e pesquisar um pouco. Ó, isso aqui eu não entendi, então eu vou ali e pesquiso, né? Como funciona esse negócio de arredondamento, né? Das casas decimais, né? Então vai pesquisando, ok? Bora lá. As funções min e max são usadas para encontrar o valor mínimo e máximo. Então, a função mesmo já diz, né? Eu vou pegar o quê? O valor mínimo de algo ou o valor máximo de algo. Então, suponhamos que eu quero o valor mínimo da coluna preço. Então, vamos lá. A coluna mínima aqui é R$ 15,50. Então, projete para mim na tela o valor mínimo da coluna preço, onde você vai chamar essa tabela, essa coluna de valor mínimo. Pronto, 15,50. Aí eu quero o máximo. Qual é o máximo? Vamos lá ver. R$ 50. Valor máximo. Vamos colocar aqui, né? Max. Pronto. Então, 50. Então, esse aqui, acredito que seja o mais fácil, né? Além das funções de agregações, podemos agrupar dados usando a cláusula group by. Isso aqui nós já aprendemos, né? Que o group by ele faz. Ele agrupa aquilo que a gente quer, entendeu? Então, vamos entender isso aqui. Isso é útil quando queremos calcular a agregação para diferentes grupos de dados. Vamos lá. Vou pegar isso aqui. Gosto de fazer as coisas explicando como elas vão ser feitas. Vamos lá. Projete para mim o produto ID. Produto ID. E aí eu vou contar
esse produto ID. Então, vai ser o total de produtos, certo? Então, eu vou ter aqui uma outra coluna chamada total produtos. E eu vou agrupar esse total de produto pelo produto ID. Então, vamos lá. Quais são os produtos ID que eu tenho aqui? Eu tenho o 1, o 2 e o 3. Tem mais alguém? Não. Tá bom. Então, bora lá. Eu vou contar o total. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu contei. Tenho 6 aqui. E eu falei que eu vou agrupar por o produto ID. Então, eu tenho um total de 6. Quantos aqui pertencem ao produto ID 1? 1, 2, 3. 3. Sobrou aqui 3. Então, quantos aqui pertencem ao ID 2? 1, 2. 2. Sobrou 1. Quantos aqui pertencem ao ID 3? Único 1. 1. Acabou. Entendeu como isso aqui é feito? É. Eu gosto de mostrar, gente, como é feito, porque às vezes as pessoas não conseguem visualizar, né? Então, vamos lá. Projete para mim na tela o produto ID, onde você vai contar o total de produtos. E essa informação você vai encontrar na tabela venda, só que eu quero que você agrupa ele pelo produto ID. Bora lá. Aqui. Tá vendo? Quando a gente entende o que está sendo feito, fica muito mais fácil, gente. Né? Porque a gente não está simplesmente escrevendo automaticamente. A gente sabe o que vai acontecer, o que vai aparecer, o que tem que aparecer na tela. Então, bora lá. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Eu quero a soma total das vendas para cada produto. Vamos lá. Se eu vou agrupar pelo produto, eu já sei que eu tenho 3 produtos. Então, eu tenho 1, 2 e 3. Eu sei que a soma total disso aqui é 408,50 centavos, se eu não me engano. Vamos só conferir? Select, soma para mim a quantidade vezes o preço da tabela vendas. 408,50 centavos. Isso mesmo. Então, bora lá. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui. Aqui eu tô pegando o produto ID, que eu vou agrupar a soma total, a quantidade vezes o preço, que é a total das vendas, pelo produto ID. Então, aqui está o produto ID. E essa é a soma. 58,50 centavos. Então, vamos lá. A quantidade vezes o preço. Então, vamos lá. Como ele vai fazer? Vai pegar aqui 5 vezes 25. Vamos lá. 5 vezes 25, 125. 125. Vamos lá pegar também do ID 1 aqui. Aqui é 50. E aqui 75.
75. Aqui dá 250. Então, ele vai pegar e vai colocar aqui 250. Porque eu estou culpando pelo ID1. O ID1, ele realizou quantos produtos teve no... vamos lá, quantas vezes aqui ele aparece o ID1? 3 vezes, lembra? 3 vezes o produto 1 ele aparece. Então, 1, 2, 3. E o total disso aqui é de 250 reais. Então, aqui, ó, produto 1 teve o total de venda de 250 reais. Então, vamos lá? Vamos tirar lá. 108,50 menos 250. Sobrou 158,50. Não é isso? Isso mesmo. Então, agora nós temos 158,50. Vamos lá para o produto ID2. Então, o ID2 temos aqui e aqui. Então, vamos fazer a conta 3 vezes 15,50. 15,50 vezes 3. 46,50. E 4 vezes 15,50. Opa. 4 vezes 15,50. 62 reais. R$ 62 mais os 46,50. 108,50. Então, aqui, 108,50. Então, sobrou aqui 50. Certo? Se eu tiro daqui de 158,50, 108,50, sobra 50. E eu só tive uma venda do produto 3. Então, ID3 eu só tenho 1. E também só foi uma venda que foi de 50. Que foi o que sobrou ali. Então, você entende que ele projeta na tela a coluna produto ID. Só que eu vou fazer um group by, eu vou estar agrupando pelo produto ID. Então, eu sei que eu só tenho 3 produtos, né? 3 ID de produto, que é o ID 1, 2 e 3. Ele vai fazer a soma da quantidade vezes o preço, que o total é R$ 408,50. Então, ele vai pegar esse valor e vai dividir para cada produto, conforme ele é. Então, 408,50, aí ele vai olhar o produto 1. Qual é o total da venda do produto 1? 250, não, eu coloquei aqui. Aqui, 250, ok. Qual é o total de venda do ID2? 108,50. Ok. Qual é o total da venda do produto 3, do ID3? R$ 50. Vamos ver se realmente é isso. Então, bora lá. Eita, meu mouse sumiu. Opa. Volta, mouse. Meu mouse sumiu. Ai, ai, viu? Pronto. Cadê meu mouse, gente? Tá, deixa eu tentar mexer. Só que agora... Ah, pronto. Tá aqui. Tá, vou tentar mexer com... Tá, não tô vendo meu mouse, mas vamos assim mesmo. Ah, agora voltou. Pronto. Olá?
certinho, ó. Tá vendo? Tô falando de como é importante você saber como é que isso é feito. Tá bom, vamos lá. Suponhamos que o seu chefe chega pra você e fala, olha, eu queria, na verdade, ver o total por linha. No lugar de ver assim, agrupado por ID de cliente, ou o total todo, né? Da venda, da quantidade vezes o preço, total das vendas, eu queria ver, na verdade, por linha. Então, eu quero percorrer cada linha e poder ver qual foi o total. Por exemplo, eu quero chegar aqui e ver que a venda o ID da venda 1, né? Então, o Carlos, vamos lá, colocar aqui o ID 1. O Carlos, ele comprou, camisa, a quantidade de 5 camisas, que custa R$ 25, e o total foi de R$ 125. Eu quero ver isso assim, entendeu? Quero chegar aqui olhando. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vamos dizer o que ele quer. Pronto. Ele quer enxergar assim, ele quer ter a venda, ele quer ter o ID da venda, o ID do produto, ele quer a quantidade, o preço. Podemos colocar a data e venda, não tem problema. A data e venda e o total aqui. Vamos lá. O ID da venda, o ID do produto, a quantidade. A data da venda. Opa, é o preço. E o data da venda. Aí você vai falar pra mim assim, ué, você não tá usando o SAM. Lembra que eu falei pra você se prestar atenção que as funções que nós estávamos usando de agregação, todas elas são feitas pela coluna? Se ele vai contar, ele conta de cima para baixo. Se ele vai somar, ele soma de cima para baixo. Se ele pega o mínimo, ele está analisando a coluna. Se tudo que ele está fazendo, todas as nossas funções de agregações, ele olha a coluna. Só que agora não é mais a coluna, agora nós estamos falando de linha. Então, as funções de agregações, ela funciona em coluna. Quando a gente quer trabalhar com linhas, aí nós vamos ter que fazer na mão mesmo. Então, é a quantidade vezes o preço. Então, bora lá? Então, projete para mim na tela. O ID da venda, o ID do produto, a quantidade, o preço, a data da venda e a quantidade vezes o preço, colocando o nome dessa coluna total de vendas. Todas essas informações aqui você vai encontrar na tabela vendas. Olha lá. Vou colocar aqui embaixo, você vê, ó. Certinho? Certinho. Ele calculou o quê? A gente fez agora o quê? Por linha. Então, agora o seu chefe, ele vai chegar aqui e vai ter uma visão, né? Seria mais bonitinho, né? Se eu tirasse isso daqui, né? Tirar essa data, tivesse colocado essa data mais para lá ou tivesse deixado sem, né? Então, ele teria aqui a quantidade, o preço e o total das vendas. Então, eu sei que aqui o ID da venda 1 do cliente Carlos, que comprou o produto ID1, vamos colocar aqui a camisa, ele comprou uma quantidade de 5, o preço é de 25 e ele pagou R$ 125. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Né? Essa foi a aula de agregação.
Tentei explicar passo a passo, debugando com vocês, analisando, lendo o código, mostrando como ia ser feito, desenhando aqui nessa tabela para você e, no fim, trazendo o resultado, para vocês verem que realmente era isso que ia acontecer, como é que foi lido, como é que aconteceu, Então, obrigada a todos e até mais. Tchau, tchau!